a Bíblia, ela é uma regra de fé e prática. Existem muitos outros livros escritos, livros de experiências, livros teológicos, livros que nos dão assim uma orientação, e livros sobre biografia de alguns homens que foram muito usados por Deus. E é muito interessante, porque nós temos um interesse sempre de sabermos sobre alguém, sobre alguma coisa. Tem muitas pessoas que são atraídas por livros de história, quer saber a história, também é muito interessante. Mas tem outros que querem saber da vida da pessoa, da experiência que ela teve na vida, né? Experiência que ela teve. Por exemplo, saiu aí a biografia do Silvio Santos, né? Quantos anos esse homem está aí na televisão, admirados por muitos e muitos brasileiros, ou por quase 100% das pessoas. E há muito se cogitava a biografia dele, ele nunca autorizou ninguém, e agora autorizou aí, e tem muitas pessoas lendo a biografia dele. De outra pessoa também, Edir Macedo, né? Outras pessoas aí que têm a sua biografia escrita. E dentro da Bíblia Sagrada também a gente tem especificamente uma biografia a respeito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando Ele encarnou. Deus se fez carne. Então nós temos algo revelado a respeito da pessoa dele e escrito por pessoas que viveram intimamente com ele, né? E pessoas que viram o que ele fez. Outros escreveram assim, procurando, buscando, como foi o caso de Lucas, e porque os demais, Mateus e João, na verdade, eles foram apóstolos do Senhor, foram discípulos escolhidos, foram apóstolos. Aí nós vemos João Marcos, né, o Evangelho de Marcos. Ele não foi alguém que andou junto com Jesus, né? Mas posteriormente Deus o levantou para escrever, e ele escreveu questionando as pessoas, perguntando a respeito de Jesus, mas ele mesmo também era um cristão. E também Marcos e Lucas também, que era o médico que escreveu também, mas ele não teve um contato direto com o Senhor. Ele escreveu buscando informações e falando sobre Jesus. Agora, Mateus, que é Levi, e também João, não, eles foram discípulos do Senhor, eles viveram com Jesus. E João, numa das suas cartas, ele escreveu o seguinte: a gente não pode deixar de falar daquilo que nós temos visto e vivido, né? Então ele viveu intimamente com o Senhor. E nos escritos dessas pessoas que viveram intimamente com o Senhor, tem algumas coisas de experiências próprias que os demais não escreveram. E eu quero ler um texto com vocês, um texto que está escrito no Evangelho, no Salmo de número 84, versículo de número 7. 84, versículo de número 7. Está escrito assim, 84, 7. Vão indo de força em força. 84, 7. Vão indo de força em força. Amém? Glória a Deus. Na outra tradução da NVI está escrito assim: prosseguem o caminho de força em força. Irmão, eu quero lhes fazer uma recomendação. Eu fiquei muito feliz, eu estava ali na porta, um irmão, ele veio pela primeira vez na igreja, ele trouxe uma Bíblia novinha, né? Veio na igreja com a Bíblia. Olha que importantíssimo. E isso tem que ser uma prática nossa. Eu sei que tem muitos que têm facilidade para mexer no celular, né? Está lá a Bíblia no celular. Glória a Deus por isso. Mas assim, é tão bom, né? Você ter a Bíblia física na mão.
Porque no celular você pode ler, mas dificilmente na sua casa você vai ler a Bíblia no celular. As letras são muito miudinhas, né? Então, você tem a Bíblia física. E ela é importante para a nossa vida, irmão, muito importante. Antigamente, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não andava com um rolo de livro em seus braços, né? Porque a Bíblia não foi escrita dessa forma que nós temos aqui. Ela era escrita em rolos. E na igreja, nos templos, os rolos ficavam todos guardados. Então, quando alguém ia falar de algum assunto, né? Como Jesus falou de Lucas, falou de Isaías, depois Lucas escreveu que Jesus pediu que trouxesse o rolo de livro, ele abriu justamente onde estava escrito sobre Isaías, e depois, posteriormente, Lucas repetiu o que o Senhor havia escrito. Ele disse, me traga o rolo do livro, né? Agora nós não, olha aqui, nós temos a facilidade tão grande, né, de trazer a Bíblia em mãos, de poder ler, de poder ter os 66 livros apenas num volume, né? É muito bom, e glória a Deus. E a Bíblia tem que fazer parte da nossa vida, irmãos. A Bíblia tem que fazer parte da nossa vida, porque ela é a regra de fé e prática. Fé e prática. Nós temos que pedir ao Senhor, porque todo amor provém de Deus. Nós temos que pedir ao Senhor que o Senhor nos dê amor pela palavra dEle. Nos dê reverência e respeito pela palavra dEle. Sabe? Nos dê assim algo que brote dentro do nosso ser, que vem do Espírito de Deus. Porque foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia a ser escrita. Então, é Ele que pode nos dar sabedoria, entendimento e compreensão daquilo que está escrito, e é Ele que pode fazer o nosso coração encher-se de amor pela palavra que Ele mesmo revelou e inspirou a ser escrita. O apóstolo São Paulo, ele disse o seguinte, ele disse que se alguém vier e manifestar-se e pregar outro evangelho, além daquilo que ele tinha ensinado lá aos Gálatas, ele disse que seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Irmão, a pregação do Evangelho é uma coisa tão séria, tão séria, tão séria, tão séria, que nesses últimos dias, infelizmente, há muitas pessoas brincando com a palavra de Deus, usando-a com piadas, usando-a com zombaria, usando e tratando com total indiferença. Isso não pode acontecer conosco. Nós temos que ter respeito e reverência com a palavra de Deus. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Os discípulos que estavam junto do Senhor Jesus, eles aprenderam a respeitar o Senhor, muito embora eles eram casca dura mesmo. Mas o Senhor os chamou, e o Senhor começou a moldar a vida deles. E o Senhor moldou a vida deles, não foi com nenhuma espécie de vara, não foi com nenhuma espécie de porrete, qualquer coisa assim. O Senhor moldou a vida deles, ensinando a eles a mensagem que Ele veio trazer, a palavra que Ele veio trazer. E aquilo foi sendo impregnado na vida deles. E muitas coisas que de princípio eles faziam e tinham uma atitude errada, o Senhor não os condenava por causa disso. O Senhor sabia que eles eram homens, sabiam que eles tinham enormes falhas, e que o Senhor os chamou justamente para isso, para tirar as falhas, para que a graça do Senhor se manifestasse favoravelmente sobre a vida deles, e que essa graça então os moldasse segundo a vontade do Senhor. E eles ficaram durante 3 anos e meio junto com o Senhor. E o apóstolo São Pedro, que é tido como a liderança maior entre eles, nosso Senhor Jesus Cristo, depois de 3 anos e meio, disse que Pedro não era convertido ainda. 3 anos e meio. Imagine você, uma pessoa andando com Jesus durante 3 anos e meio. E aí você fala, já tenho 5 anos na igreja, Irmão, estar na igreja pouco significa. O que é importante é nós termos
comunhão com o Senhor e permitir que Ele faça a obra dele na nossa vida. E a obra dele na nossa vida é trazer-nos a salvação e nós chegarmos a desenvolvermos essa salvação e que a pessoa do Senhor seja glorificada na nossa vida, seja glorificado no nosso falar, seja glorificado no nosso andar, seja glorificado nas nossas atitudes, seja glorificado em nós. Isso é a verdadeira conversão na vida de uma pessoa. Nunca haja no teu coração, na tua vida, um coração soberbo a ponto de dizer que você está lá em cima, está por cima. Irmão, uma hora você pode estar aqui, mas outra hora você pode estar lá embaixo. Então, tenha cuidado com a sua vida. Ninguém é autossuficiente em si mesmo nas coisas espirituais. Nós dependemos constantemente de Deus na nossa vida. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Mas quando dependemos do Senhor, é o momento em que nós estamos em total fraqueza. Nós já não estamos dependendo mais do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, dos nossos talentos, não. Nós estamos totalmente na dependência do Senhor. E o nosso talento poderá se manifestar para a glória do Senhor, quando entregue na presença do Senhor e esse talento seja ungido pelo Senhor para poder servi-lo. Os homens que estavam com o Senhor Jesus, a grande maioria deles eram pescadores. Outros tinham outras profissões, mas a grande maioria eram pescadores. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando os chamou, Ele começou a lhes ensinar. E, logicamente, quando você está sendo ensinado por alguém, a sua vida ela vai ser tremendamente vigiada. Tremendamente vigiada. A Bíblia... não queira ser mestre, porque o mestre receberá o mais duro juízo. Não queira ser mestre, diz a Bíblia. Não queira ser mestre, porque o mestre receberá o mais duro juízo. Ai daquele que interpretar alguma coisa errada e ensinar errado para as pessoas e fazer alguém tropeçar. Ai daquele, a Bíblia fala. Então, não é levar as coisas na brincadeira, sabe por quê? Porque dependendo do que eu te ensino, dependendo aquilo que eu te dou como alimento, aquilo que eu te oriento, isso vai determinar o seu destino eterno. Se eu te ensinar errado você vai pegar o caminho. Olha a minha responsabilidade. Mas se eu te ensinar certo e você não quiser aprender esse ensino e colocar em prática, você é responsável pelo teu caminho. Você é responsável. Então, irmão, nosso Senhor amou e nosso Senhor era o mestre por excelência, e louvado seja Deus, que ninguém conseguiu jamais ver qualquer tipo de falha, defeito na vida do Senhor. Acusação? Muita gente o acusou, mas as pessoas que o acusaram porque estavam defendendo a sua religiosidade, porque aquilo que Jesus ensinava, ele batia de frente com a religiosidade das pessoas. Então, eles preferiram não admitir o erro deles e, consequentemente, acusar o Senhor de muitas coisas. Até porque o Senhor disse que, em certa ocasião, muitos me acusam de muitos erros. Mas quem é que me convence de eu ter errado? Quem é que tem a capacidade de me convencer de que eu errei nisso, errei naquilo outro? Nosso Senhor Jesus Cristo é a única pessoa que viveu nesse mundo que nunca falhou, nunca errou. É a pessoa em que nós devemos olhar. Ele é aquela pessoa em que nós desejamos ser iguais, muito embora saibamos que nunca o seremos. Mas nós poderemos ter uma aproximação. Olhando tão somente para ele. Não olhar para o Zé, não olhar para o Miguel, não olhar para quê? Porque nós somos homens. Hoje você pode estar aqui, irmão, amanhã um erro, uma falha, um momento de vacilo, pronto, já foi, já era. Então, o nosso olhar não deve estar na vida de homem algum. O nosso olhar deve estar voltado para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O nosso olhar deve estar enxergando o homem perfeito que é o Senhor. Então, quando o Senhor está ensinando esses 12 homens, e eles viveram diuturnamente com o Senhor, 3 anos e meio, viveram com o Senhor. E sabe, irmãos, que nesse viver junto com o Senhor, logicamente que o Senhor, eles reparavam a vida do Senhor, reparavam se a vida dele era realmente compatível com aquilo que ele ensinava. Porque tem um provérbio que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinava, os discípulos viviam ao redor dele, enxergando, ouvindo e prestando atenção nas atitudes do Senhor. E eles perceberam que a atitude do Senhor era totalmente compatível com aquilo que ele falava, era idêntica. Ele falava e fazia. Porque não havia erro nas suas palavras e não havia erro na sua conduta. Não havia erro naquilo que ele ensinava e não havia erro naquilo que ele fazia, realizava. Certa ocasião, os discípulos começaram a olhar para ele e começaram a reparar algo nele, que de vez em quando ele sumia. E geralmente o Senhor Jesus Cristo sumia assim de madrugada. De madrugada ele desaparecia, né? E os discípulos perceberam que ele não levantava de madrugada para fazer uma necessidade, qualquer coisa assim, e voltava a se recolher, né? Ele levantava e demorava-se tempo para retornar, até que eles foram percebendo o que é que o Senhor fazia ao acordar de madrugada. O que o Senhor fazia? Ele ia falar com o seu Pai. De dia não tinha jeito, porque onde ele estava, havia uma manifestação grande das pessoas ao redor dele, né? Junto com seus discípulos, irmão, eu creio que dificilmente Jesus, junto com seus discípulos, ele tinha um momento de orar, de fazer uma oração prolongada, falando com o Pai, porque era um momento de intimidade dele para com o Pai dele, assim como nós também devemos ter um momento de intimidade com o nosso Pai. E intimidade, amado, é muito bom quando nós estamos reunidos e que nós temos uma reunião de oração. É muito gostoso, é muito bom, é muito importante isso. E agradeço a Deus porque a missionária Rosângela, toda quinta-feira, com um grupo de irmãos, oram por todos nós. Pode ter certeza, eles oram por todos nós, falam com Deus a respeito de todos nós, né? Recebemos a graça da oração desses irmãos em nossa vida. Mas, irmão, o momento de intimidade é um momento a sós, não é verdade? É um momento a sós, Então, eles vendo o Senhor Jesus Cristo, eles perceberam assim que o Senhor demorava-se na oração e eles perceberam assim que eles não tinham condições de orar muito, porque eles não tinham muitas palavras na oração, não conseguiam se expressar na oração. Isso foi de princípio, e eles foram melhorando, mas quem é que eles tinham como exemplo? O Senhor Jesus. Eles olhavam para o Senhor Jesus Cristo e eles viam que o Senhor não ficava 10 minutos falando com Deus, não ficava 15 minutos falando com Deus. Eles perceberam que o Senhor demorava tempo, horas na presença do Senhor. E eles perceberam que eles haveriam e teriam a necessidade também. Olha aqui, quando você vai falar com Deus, quanto tempo você tem de palavras fáceis na sua boca para falar com Ele? 10 minutos? 15 minutos? Quanto tempo, missionária? Quanto tempo? Irmãos, quanto mais intimidade você vai tendo com Deus, as palavras vão fluindo com maior facilidade na sua boca, sabe? E quando você for falar com Deus, amado, você for falar com Deus, peça para o Senhor te dar a você
um momento de intercessão. E fique prestando atenção no que vem nos seus pensamentos. Vai vir pessoas no seu pensamento, vai vir situações da sua família no seu pensamento, vai vir alguém talvez de longe, que você vai ter que nem lembra das pessoas, vai vir na tua mente, e o Senhor vai colocar isso para você, porque essas pessoas estão precisando da intercessão, da sua oração. Olha aqui, irmãos, aí quando eles veem essa necessidade, o que eles falam para o Senhor? Eles chegam para o Senhor e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E a oração que o Senhor os ensinou, que é uma oração universal, né? Dentro desta oração, em cada parágrafo ali, ou em cada frase, você pode incluir muitas e muitas e muitas coisas relacionadas àquilo. Então o Senhor, quando eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar, o que o Senhor disse para eles? O Senhor disse para eles o seguinte, Mateus 6,6: Tu, porém, quando orares, vá para o seu quarto e feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Está em secreto, que coisa, irmão. Está em secreto. Aqui nós estamos falando desse Deus magnífico e maravilhoso. Estamos falando da supremacia. Então estamos falando da supremacia desse Deus magnífico, bendito e santo. Esse Deus que nós não podemos enxergar. Não tem como enxergar a Deus, não tem como. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim. A Bíblia fala assim, que o rosto do Senhor, ele brilha mais do que o sol ao meio-dia. Ô, barbaridade. Aquele cafezinho quente, né, irmão? Então, o brilho do Senhor, o rosto do Senhor, nós não teríamos condições alguma de suportar. Não teríamos. Irmão, Ele clareia a nossa vida. Ele ilumina a nossa vida, Ele ilumina o nosso ser. Nós não podemos vê-lo, mas eu sei que Ele está aqui conosco. Vendo? Eu sei que Ele está aqui, assim como aqui está o ar que você está respirando e não está vendo. Não é verdade? Né? Oh, que bom, né? Que bom, não é bom? Uma coisa tão natural, você enche os pulmões de uma coisa que você não vê, te mantém vivo. Aí, uma coisa tão natural que parece que a gente nem dá importância, a gente só vai dar importância quando começar a faltar, a gente dá importância, né? Mas nós não podemos ver o Senhor, mas o Senhor está aqui conosco, irmãos. Então, os discípulos, eles querem falar com o Senhor, eles querem melhorar a oração deles, eles querem melhorar. Então, o Senhor, Ele resume as horas de oração dele na oração sacerdotal, que é a oração do Pai Nosso. Resumiu. O que Ele falou? Olha, quando vocês orarem, entre lá no teu quarto, vá lá, lugar de intimidade. Não é verdade? Lugar de intimidade. Então vá lá, e ele diz quais são as palavras que nós devemos usar, mas isso não quer dizer que somente aquelas palavras nós devemos usá-las. Não quer dizer isso. Aquilo é um resumo. Pai nosso que estás nos céus, não é? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você orou pelo seu pai, pela sua mãe dentro dessa oração? Você orou pelas situações adversas que alguém da tua família está passando nessa oração? Não. Então, houve um resumo na oração. É uma oração, a única oração que nós podemos repetir, porque foi a oração que o Senhor nos ensinou. Isso não quer dizer que eu tenho que repetir na sequência, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, e orar 20 Pai Nosso. O Senhor não é surdo. Então Ele nos ensinou, mas dentro da nossa oração, conforme maior intimidade vamos tendo com Deus, mais palavras vai saindo na nossa boca. Então, eles vão indo de força em força. Então, o ide para a oração é ir lá para o teu quarto. E também, irmão, o Senhor, encontramos na Bíblia Sagrada, um versículo que está escrito em Juízes capítulo 6, versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Que palavras são essas? Quem disse essas palavras? Às vezes nós estamos diante de determinadas situações em que a gente nem se atreve, porque a gente se vê totalmente incapacitado, mesmo que a gente mesmo aquela situação é uma coisa que você não se conforma, você se sente indignado com aquela situação, mas às vezes você olha para você e você não vê possibilidade alguma de você fazer alguma coisa, não vê, sabe, irmãos? Essa palavra está escrita no livro de Juízes, e foi o anjo que chegou para um rapaz. Esse rapaz estava malhando trigo para poder separá-lo, para poder esconder o trigo. Por quê? Porque já há 7 anos consecutivos, que as nações que estavam ao redor de Israel, eles invadiam Israel justamente na hora da colheita. Eles deixavam eles ararem a terra, cuidarem da terra, semearem, cuidar para crescer. Na hora que estavam colhendo, então eles invadiam e roubavam toda a colheita, tudo. E esse rapaz, ele estava pensando em si, eles estavam olhando o trigo, e estava pensando, não pode acontecer isso. Isso não pode acontecer. Ele estava ficando indignado e perguntando para si: onde é que está o Deus que cuidou dos nossos antepassados? Onde é que está o Deus que disse que estaria conosco? Onde é que Ele está? Irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus não está longe de nenhum de nós, mas às vezes o pecado do homem distancia o homem de Deus. Não é Deus que se distancia do homem. Você se lembra que quando Adão pecou lá no jardim do Éden, ele estava de boa, ele e Eva estavam de boa diante do Senhor. Aí quando eles pecaram, o que eles fizeram? Eles foram se esconder, eles se esconderam do Senhor. O Senhor estava se manifestando da mesma forma, do mesmo jeito. Então o Senhor, Ele sempre se manifestará na nossa vida, na vida do homem que o invocar em espírito e em verdade, mas o Senhor se distanciará da pessoa, ou melhor, a pessoa se distanciará de Deus se ela dar ouvido às tentações, e se ela ceder às tentações e cair em tentação, se distanciará do Senhor automaticamente. Aí, irmãos, esse rapaz estava indignado, mas o Senhor também não estava gostando da situação, não estava gostando, sabe, irmão? Às vezes a gente tem que se indignar com determinadas situações que acontecem com a gente. Indignar, sim, não aceitar bem, não aceitar com benevolência determinadas coisas que estão trazendo prejuízo para a vida da gente, estão provocando coisas diversas e adversas à nossa vida. Não aceitar pacificamente, não. Ficar indignado mesmo, lutar contra. Por quê? Você se lembra de Neemias?
Neemias era lá o copeiro do rei Artaxerxes lá, e Neemias, e como tantos outros israelitas, haviam sido afastados da sua terra, haviam sido afastados, mas ele tinha uma saudade tão grande da terra dele, uma saudade tão grande dos cultos que se prestavam a Deus na terra dele, ele tinha uma saudade tão grande de ver a manifestação de Deus, e ele começou com uma preocupação muito grande, um interesse muito grande em saber como é que estava o povo, os seus parentes, e veio alguém lá de Jerusalém para trazer para ele a informação, e quando ele ouviu a informação, ele ficou indignado, porque a informação não era boa, ele não recebeu aquilo pacificamente, ele ficou indignado. Na sua indignação ele tomou uma atitude, ele começou a jejuar a Deus. Então às vezes Deus está esperando que a gente também fique indignado com determinadas situações que não é do agrado dele não é do agrado dele de acontecer na nossa vida, mas que às vezes a gente recebe pacificamente, e a gente até atribui a Deus, foi Deus que quis assim, Deus que fez assim, e às vezes Deus não tem nada a ver com isso. Eles estavam sofrendo lá, tendo a colheita deles roubada. Por quê? Porque não havia uma única pessoa que se indignava da forma como Deus estava indignado. Sabe, irmão? Nenhuma. Olha aqui, amado, o que acontece? Acontece que ele está malhando trigo, quando ele está pensando nessas coisas, o anjo do Senhor aparece para ele. O anjo do Senhor aparece para ele. O anjo fala com ele assim: vá nessa tua força. Se Jesus, em Mateus 6 falou, vá para o seu quarto e ore, aqui agora o anjo está dizendo para ele, vá libertar Israel das mãos de Midian, dos midianitas, vai libertar. Você está indignado, vai libertar. Mas daí, quando o anjo fala isso para ele, ele faz o quê? Ele vai olhar as suas armas, vai olhar a sua capacidade, vai olhar a sua força, e ele não encontra amparo de forma alguma. Não encontra. Ele fala assim, mas como é que eu vou liberar? Como é que eu vou libertar esse povo aí? Olha aqui, eu sou da tribo de Manassés. Manassés era a menor tribo de Israel. Você sabe que a nação de Israel é formada por 12 tribos, dos filhos de Jacó, né? Não tem jeito, eu sou aqui, a minha família nós somos da menor tribo de Manassés, e a minha família é a menor família da tribo de Manassés. E além da minha família ser a menor família da tribo de Manassés, eu, da casa do meu pai, sou o menor de todos. Da casa do meu pai, sou o menor de todos. Irmãos, quando Deus entrega alguma coisa para mim e para você, Ele não está entregando por causa da nossa capacidade, Ele não está entregando por causa das nossas forças, Ele não está entregando por causa das nossas habilidades, porque você pode ter a força que você tiver, você pode ter a capacidade que você tiver, mas se te faltar a graça, o poder, a sabedoria, a misericórdia de Deus, você não consegue dar um passo sequer. Um passo sequer. Você não consegue. Não tem como. Mas, quando Deus encontra alguém que está indignado com a situação e que não aceita aquela situação como vinda da parte de Deus, mas muitas vezes aquilo que vem por causa do enfraquecimento da pessoa, devido a erros cometidos contra o Senhor, mas se ele está indignado é porque o Senhor quer fortalecê-lo, se ele está indignado é porque o Senhor quer usá-lo, se ele está indignado é porque o Senhor quer fazer dele um instrumento nas mãos dele. Quem é que ficou indignado? Quem é que ficou indignado com a situação, provocada pelo gigante? Quem é? Saul ficou indignado? Olha, ele podia até não gostar do que o gigante falava, daquilo que Golias falava,
mas ele não tinha nenhuma força, nenhuma. Ele tinha um exército todo junto com ele, mas não havia um único com capacidade e com destemor para enfrentar o gigante. Um único. Mas quem é que Deus levanta? Levanta uma pessoa que foi lá e ouviu o que o gigante fez, afrontando o Deus de Israel. Então ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou pelo poder de Deus que já havia se manifestado na vida dele. Irmão, se Deus te escolheu, se Deus te chamou, é porque Ele está te capacitando. Você não é capacitado em si mesmo, que ninguém é capacitado em si mesmo para fazer a obra de Deus. A obra é de Deus, é de Deus. Ninguém é capacitado, mas Deus nos escolhe e nos capacita. Nos capacita quando nós somos indignados, quando o Senhor nos dá uma visão, quando o Senhor nos mostra alguma coisa, quando o Senhor usa alguém para falar conosco, estou precisando disso lá, ali, aqui, acolá, está chamando nós, está mostrando para nós uma necessidade, mostrando para nós. Então, ele disse para Gideão, vá nessa tua força, isso, nessa tua indignação, porque eu te escolhi, eu te chamei. O que você está sentindo sou eu que estou colocando no teu coração, porque eu vou estar com você, porque eu te escolhi para tal. Amém? Glória a Deus. E, amados, eu quero, para aqui encerrar, falar sobre um outro. Vá, pois a presença de Deus está com você. Em Êxodo capítulo 33, versículo de número 4. Respondeu o Senhor, eu mesmo lhe acompanharei e lhe darei descanso. Essas palavras o Senhor Deus falou com Moisés. Moisés, ele era uma pessoa muito esperta, irmão. Muito esperta. Moisés, ele aprendeu a andar na companhia do Senhor, né? Moisés, ele quando Deus queria falar com ele, consequentemente falar com o povo através dele, o Senhor falava para ele entrar na tenda lá, na tenda da comunhão, na tenda do encontro, né? Tenda do encontro. E lá o Senhor falava com ele. Então ele aprendeu a desfrutar e a confiar na presença do Senhor junto com ele. Certa ocasião o Senhor Deus falou para ele, faz isso. Ele falou, não vou fazer. Eu só vou fazer se o Senhor for comigo. Não, mas eu vou mandar alguém, não. Eu vou mandar um anjo, não. Eu só vou se o Senhor for com a tua presença junto de mim. Foi o que Moisés falou. Moisés disse isso para Deus. E Deus disse para ele, eu vou junto com você, vou te dar descanso nessa situação. Eu vou junto com você e vou te dar descanso nessa situação. Mas vá, porque eu estarei contigo. Uma outra ocasião também que o Senhor disse para ir, que Ele estaria conosco, né? Foi quando Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele ajuntou aqueles 11 homens, né? Que Judas já havia tirado a própria vida, e Ele disse para aqueles homens assim, ide, vão por todo o mundo, e preguem o Evangelho a toda criatura. E a Bíblia nos fala assim que o Senhor se comprometeu que Ele estaria com eles todos os dias até a consumação do século. Então, quando nós obedecemos o falar do Senhor e quando nós estamos anunciando o Evangelho, nós temos o comprometimento do Senhor com a nossa pessoa de estar presente aonde estivermos falando do nome dEle. Quando você abrir a sua boca, quando você falar para alguém que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, a hora que você estiver abrindo a sua boca, o Senhor vai estar junto de você,
confirmando a palavra que você está falando, da mesma forma que Ele confirmou aqui para os seus discípulos, no capítulo de número Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Irmão, a presença do Senhor está junto de ti como igreja, a presença do Senhor está junto de ti como anunciador do Evangelho. Porque essas palavras não são apenas para um pastor, não é apenas para um obreiro, para um missionário. Essas palavras são para a igreja. Todos nós. Que o Senhor guarde a tua vida. Que o Senhor continue protegendo a tua vida. Que o Senhor guarde a tua família. Que o Senhor continue abençoando o teu lar, abençoando a sua família, que é a coisa mais importante que você tem nesse mundo. Amém?